O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Partilhando com vocês algo pessoal do Padre, é a 5ª missa desse fim de semana. Então é a 5ª vez que o Padre está proclamando este Evangelho. E é interessante como que em cada missa essa palavra gerou uma emoção no coração. Hoje de manhã, na missa das 8, falávamos exatamente da gratidão que temos que ter a Deus, porque por causa do maior dom que Ele poderia ter nos dado, a vida, Ele fez tudo e faz tudo para que essa vida seja valorizada no seu máximo de dignidade possível. E que a luta nossa é exatamente corresponder a essa valorização da vida que nem sempre valorizamos. Por causa disso, inclusive, é que Ele nos deu outro dom grandiosíssimo, que é o dom da salvação, que é o que pedimos no Salmo, hoje quando cantamos o refrão. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Que graça! Venha a vossa salvação. Um pedido feito pelo Antigo Testamento que o Novo concede, o próprio Cristo. E nós somos uma geração do Novo Testamento, ou seja, eles pediram, outros receberam, e nós continuamos recebendo pela palavra, pelos sacramentos, pela missa. Enfim, a 2ª missa do dia foi emoção pura. A gente aqui nem vai dizer, porque depois de 2 meses reabrimos as portas, da comunidade Jesus Misericordioso, depois de muita luta, muita batalha. Lá estamos, com a nossa capela dedicada à Divina Misericórdia aberta, graças a Deus. Agora, enquanto o Padre proclamava essa palavra,
me veio no coração uma regra máxima da igreja, tanto da doutrina, do catecismo, como litúrgica. O católico precisa aprender que a liturgia da igreja, sobretudo a palavra, ela foi organizada durante a semana de tal maneira que de segunda a sábado a liturgia acompanha a moção do domingo. Não é à toa que o domingo é o primeiro dia da semana, foi num domingo que o Senhor ressuscitou, mas é por isso que nós dizemos, pelo catecismo, que o domingo, dia do Senhor, junto com a liturgia, preside toda a semana litúrgica da igreja. Se preside toda a semana, nós também podemos dizer que essa palavra, sobretudo numa missa de entrega de retiro, preside o que o Senhor espera de nós do EJU desse ano. Certa vez, fazendo um retiro também, já como padre, o pregador dizia para nós sacerdotes: meus irmãos, o que é fazer retiro? Fazer retiro é como viver. Ninguém consegue fazer um retiro se durante o retiro não traz a sua vida para ser rezada, para ser pensada, para ser iluminada durante aquilo que vai acontecendo. Se nós pararmos para pensar, todos nós, irmãos e irmãs, pode ser que tenhamos alguns aqui que nunca tenham feito um retiro na vida, nunca tenham se dado essa oportunidade ímpar de parar tudo o que faz para passar um fim de semana só recebendo, só rezando. Se você ainda não fez, meu irmão, minha irmã, escolha um e faça. Você precisa se dar esse presente. Precisa. A sua alma grita socorro o tempo todo por esse tipo de coisa. E você está achando que outras coisas vão preencher, mas não vão. Enfim, se nós pararmos para pensar, como nós não estamos nesse mundo para sempre, como tudo isso aqui é passageiro, nós podemos dizer que a nossa vida é um grande retiro. Nós estamos retirados, nos preparando para uma morada definitiva, em que nós viveremos a nossa realidade definitiva, em que nós viveremos a nossa existência sendo realizada plenamente. Ou seja, enquanto não chegamos lá, eu preciso viver esse retiro que é a minha vida, fazendo tudo o que for possível, para que quando eu chegue na minha morada definitiva, eu reconheça o mesmo Deus que agora, nesse exato momento, está me salvando. E esse pregador dizia para nós que todo retiro é subir uma montanha. Olha que coisa providencial, né? Ficávamos, meu Deus, quando será essa missa de entrega e tal? Porque semana que vem o padre não vai poder. Ai, mas eu quero o padre Hugo, né? A tia Marcela, né? Enfim, vamos fazer dia 1º. É a saída que temos. Mas era o Senhor já dizendo, né? Porque o EJU, como a vida, é uma subida à montanha. Hoje o Senhor está na montanha. O Senhor chamou 3 para ir com Ele. E nós sabemos que tem toda uma explicação teológico-apostólica para isso, a função apostólica de Pedro, de Tiago, de João, que nós podemos conversar no outro momento. Mas nós também sabemos que por trás disso, o fato do Senhor não querer viver sozinho a experiência da transfiguração no Monte Tabor, significa que o Senhor queria que aquela experiência se tornasse motivo de força, de iluminação para aqueles 3, e que a partir daqueles 3, por onde passassem, por onde pregassem, por onde evangelizassem,
eles pudessem dizer às pessoas: toda subida na montanha é um sacrifício. Toda subida à montanha exige esforço físico, psíquico, porque se o psíquico não tiver convencido de subir, não adianta ter a perna mais sarada do mundo que não sobe. O fisiológico sofre esforço para subir uma montanha, seja ela qual for. E a nossa vida, meus irmãos, ela é lotada de sacrifícios. É por isso que fazer sacrifício na quaresma não é um bicho de 7 cabeças. Só entende a quaresma como um tempo impossível de se converter fazendo sacrifício, jejum. Ai, padre, como é que eu vou ficar sem comer carne sexta-feira? Ai, padre, como é que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Como é que você vive? A quaresma são 40 dias. Você vai viver 40, 50, 70, 80 anos fazendo sacrifício todo dia, acordando cedo para trabalhar, colocando o filho para a escola, ficando doente, tentando se curar, ficando desempregado, procurando outro emprego, terminando o namoro, ficando frustrado e o Senhor mandando um namorado, uma namorada novos. Você vai viver a montanha do sacrifício do seu casamento todos os dias ou a semana toda, ou uma vez por ano, seja lá qual for. Ou seja, a quaresma não traz novidade para ninguém. A quaresma só é novidade para aqueles que ainda não estão vivendo com o pé no chão e acham que a vida é um conto de fadas. Mas não é. E isso, meus irmãos, não é ser pessimista, porque o Senhor leva-nos hoje na companhia de Pedro, Tiago e João à montanha, justamente para dizer para nós: sofreremos, mas ressuscitaremos. Eu dizia hoje na Jesus Misericordioso, foi a única homilia que eu disse isso, e eu repito para vocês, isso me marcou, né? Primeiro ouvido é a gente que ouve, né? A diferença. Qual a diferença do sofrimento para o sofrimento cristão? Qual é o dado importante que faz com que os sofrimentos se difiram, sejam diferentes do sofrimento cristão? É que o sofrimento cristão, ele vem enxertado de esperança. Nós cristãos não sofremos por sofrer. E aí a gente começa a fazer um exame de consciência, né? Porque se nós estamos sofrendo por sofrer, se o sofrimento não está produzindo na minha alma ensinamento nenhum, crescimento nenhum, eu entro e saio do sofrimento mesmo imaturo de sempre, significa que eu não estou sendo cristão. Presta atenção nessa reflexão, porque é exatamente isso. Se sofre porque se vai ressuscitar. Ninguém escolheu sofrer, mas o sofrimento passou a fazer parte da nossa existência, nos afeta por causa do pecado herdado dos nossos primeiros pais. E só tem como fugir disso se nós formos de outro planeta. Nós não temos como fugir disso. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que valorizar o que temos. Temos que valorizar a igreja que temos. Temos que valorizar a fé que recebemos. Temos que valorizar o batismo que nos deu a fé que recebemos. Temos que valorizar os sacramentos que temos. Temos que valorizar a missa. Aliás, o fator missa sempre é um fator interessante para eu avaliar como eu valorizo as coisas que Deus me concede. Vocês sabiam, todos vocês já ouviram isso, que a Santa Missa, por exemplo, ela é a oração mais completa que o católico pode viver na sua vida. Pode ser,
Porque se eu venho à missa e não participo, não é. É uma oração tão completa, tão orgânica, tão sistemática, que você sai de um reconhecimento divino, você passa pela súplica da misericórdia, você entra na oração com a palavra, você vai para a Eucaristia, você agradece, louva a Deus e depois ainda recebe dele uma bênção especial para você viver a semana e você nem percebe. Isso em 1 hora, quando o padre fala pouco. Quando o padre fala mais, 1h15 mais ou menos, né? Quando tem outra coisa na missa, quando tem um cartaz de aviso, vocês vão ver depois, aí vai mais um pouquinho. Mas isso tudo acontece neste pequenino tempo, por isso é a oração mais completa da igreja. É por isso que o padre pega no seu pé. É por isso que católico precisa aprender que para vir para a missa, ele precisa se preparar antes, meus irmãos. Teve uma vez que o padre falou aqui, depois vieram me falar lá fora que é verdade. Padre, eu sou assim mesmo. Então, não tem o celular da gente? A gente adora usar o celular, né? Mas aí quando tem que carregar o pobre do aparelho, a gente fica irritado. Nossa, mas já acabou a bateria, mas tu fica com a cara enterrada nele o dia inteiro. E aí quer que o celular, uma máquina, faça milagre e ressuscite, né? Não vai acontecer. A mesma coisa somos nós. Nós gastamos energia com tudo na vida, perceba isso. Nós planejamos o nosso fim de semana todinho. Festas, passeios, almoços, visitas. Quando chega nos 10% da bateria, eu venho para a igreja. É assim que acontece. Não estou dizendo que são todos. Pode ser que tem gente, né, que descanse o domingo todo para vir com 99%, pelo menos. Mas o que isso acarreta na nossa vida, meus irmãos? Perdemos algum momento, perdemos alguma palavra, porque estamos sonolentos, estamos cansados, não vemos a hora de cumprir o preceito e ir para casa, né? Porque católico às vezes vem para cumprir o preceito só. E isso é muito pouco para nós. A salvação nos deu muito mais. Muito mais. Por isso, se você quiser aceitar uma sugestão deste padre, descanse antes de vir para a igreja. Descanse. Porque Deus precisa de almas descansadas para poder entrar. E uma alma em que Deus não consegue entrar é uma alma que não vai se converter. E uma alma que não se converte facilmente vai sofrer por sofrer. Ainda corre um risco grande de perder a salvação. Esse é só um exemplo do que pode acontecer, um exemplo prático. Você pode depois vasculhar a sua vida como anda, o seu relacionamento com as pessoas, se você tem dito mais mentira do que verdades. Vai vasculhando a sua vida, vai vasculhando o seu comportamento, porque fé fala para a vida. Fé tem que ditar o meu modo de ser. E se eu acredito em Deus, o meu modo de ser tem que ser o modo de Deus. Que essa Santa Quaresma provoque isso em nós, né? Esse movimento que Deus provocou em Abraão, saia e vai. Que a Quaresma provoque o mesmo movimento no nosso coração e que pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, nós levemos muito a sério a vida passageira que nós temos para ser vivida aqui nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.